Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças, obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando, à força de embaçarmos os outros, embaça-se um homem a si mesmo. Porque, em tal caso, poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lentejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi ou o que deixou de ser. Olá, eu sou a professora Silvia, conteudista responsável pela elaboração dessa disciplina. Estou hoje aqui para tratarmos do tema leitura e escrita, processos dinâmicos, ativos e colaborativos. E nada melhor para falar de leitura e escrita, não é? Do que a gente falar do texto do Machado de Assis que vocês acabaram de ouvir, né? Provavelmente muitas coisas passaram nesse texto, né? Quando a gente fala de Machado de Assis, um dos maiores escritores em língua portuguesa, a gente sabe da dificuldade de ler os textos de Machado de Assis. E não é à toa, né? Nesse romance, que chama Memórias Póstumas de Brás Cubas, vocês devem ter reparado, e reparem agora enquanto o texto está na tela, que há muitos usos de palavras que não estamos habituados. O Machado de Assis usa uma sintaxe muito diferente, ele é um mestre das metáforas, um mestre da ironia, que são recursos da língua, recursos linguísticos. Então, assim, não é fácil essa leitura, né? Ela precisa da nossa colaboração, ela pede que a gente tenha conhecimentos a respeito, né? É importante saber desse texto, por exemplo, que o narrador está morto. E a gente vai saber isso se a gente prestar um pouco de atenção no título, né, que é Memórias Póstumas, então memórias de alguém que já morreu, mas também a gente não espera que o próprio morto venha contar a sua história. E que isso a gente só descobre no livro mais ou menos, não sei se na metade, um pouquinho antes, não é assim de cara que a gente sabe. Então é muito importante que a gente tenha todos esses conhecimentos, conheça o século XIX um pouco, o uso da linguagem do século XIX, o que acontecia naquela época, para poder entender Machado de Assis. Então, vejam, quando ele fala aqui de advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto, né, esse uso que ele faz do imperativo, ele fala da luta das cobiças, de calar os trapos velhos. O que ele está falando quando ele fala de calar os trapos velhos? A força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo. Ele usa o verbo embaçar no sentido de, né, se confundir, de se esconder, que não é um uso comum. Ele usa esse paralelismo, poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Ele faz esse jogo de palavras. Deitar ao fosso as lentejoulas é uma expressão muito século XIX, né? Desafeitar-se, confessar lisamente. Então, há uma série aí de palavras, de expressões, de estruturas que o Machado usa que não são tão simples numa primeira vista. A gente, às vezes, precisa ler 2, 3 vezes o texto, precisa buscar conhecimentos. Então, é aí disso que a gente está falando, que a gente fala, quando fala que a leitura e a escrita são processos, né? São processos colaborativos, são processos dinâmicos e ativos. Então, vamos falar um pouquinho da leitura. Eu queria fazer um pouquinho a diferença entre informação e conhecimento, para a gente perceber, né, que a leitura constitui-se como uma habilidade decisiva para a construção do conhecimento. Então, a informação é o que circula livremente pelos textos, né? Hoje em dia, com as redes, toda a internet, todos os Googles, a gente tem um acesso muito fácil à informação.
Mas a informação não é conhecimento. Conhecimento é quando você se apropria dessa informação, faz uma reflexão, relaciona essa informação com outros conhecimentos e aí você produz um novo conhecimento, né? Então, é muito importante pensar, então, que nós não vamos a um texto buscar informação. Não, nós vamos a um texto, ler um texto para produzir conhecimento. Então, há um processo cognitivo, mental, há toda uma troca entre o que eu trago sobre o assunto e o que o texto me traz para que eu possa produzir conhecimento. Então, ler não é compreender o que o texto diz, porque o texto não diz nada, né? O texto propõe e você é que vai atribuir sentidos àquilo que o texto propõe. Então, é muito importante a gente lembrar da leitura como esse processo e não querer saber o que o texto diz, mas saber o que eu atribuo sentido ao que o texto traz, ao que o texto propõe. Então, a gente chega que ler não é decodificar letras, não adianta eu aprender a língua, saber reconhecer as sílabas, juntar em palavras, juntar em frases e dizer que eu sei ler. Não, ler é um processo que vai além disso, porque primeiro que a gente não lê somente palavras, né? Lemos imagens, gestos, expressões faciais, atitudes, comportamentos, nós lemos todas as pistas gráficas que existem no texto, né? Então, ler não é só decodificar letras. E o Freire vai trazer essa fala, que é muito importante, né, que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, e a leitura desta implica na continuidade da leitura daquela. O que ele quer dizer com isso? Que quando eu vou para uma leitura, eu preciso, antes, ter lido o mundo, eu preciso ter uma percepção, uma reflexão, eu preciso ter uma imagem simbólica sobre as coisas, da realidade, né? E aí, quando eu leio isso e eu vou ler um texto, eu levo essa minha leitura de mundo para esse texto, né? Quanto mais eu tiver essa leitura do mundo, mais eu vou conseguir atribuir sentidos a um texto. E quanto mais eu consigo atribuir sentidos ao texto, melhora a minha leitura de mundo, porque mais novos conhecimentos eu vou produzindo. Isso, assim, é o que define a nossa concepção de leitura nessa disciplina. Então, ler é atribuir sentidos a um texto e depende não só do domínio linguístico, mas de conhecimentos prévios. E aí a gente vem com um conceito de conhecimentos prévios que são muito importantes para a gente pensar na leitura e na escrita também, né? Mas agora nós estamos falando de leitura. Nós temos 3 tipos de conhecimento, né? A gente classifica em 3 tipos de conhecimento os conhecimentos prévios. Prévios é aquilo que eu já trago comigo para a leitura. Então, conhecimento linguístico, eu preciso conhecer a língua, né? Se eu for ler em alemão, provavelmente eu vou poder atribuir poucos sentidos a um texto em alemão, né? Mas se eu vou ler em português, eu conheço essa gramática da língua, nem que seja a minha gramática interna, eu conheço o vocabulário, e quanto mais eu conhecer essa língua, mais eu vou conseguir atribuir sentidos. O conhecimento textual, né? Então, ele é construído pela convivência que eu tenho com textos. Então, quanto mais eu tiver exposição a diferentes gêneros de texto, né? De diferentes esferas de atividade, mais eu vou poder atribuir sentidos a um determinado gênero. E é isso que a gente fala quando chega na universidade. Muitas vezes, se eu não tive como eu vou dizer, essa convivência com os textos na minha escolarização básica, quando eu chego na faculdade, eu tenho muita dificuldade, muitas vezes, em ler os textos teóricos, né? Eu não sei o que é uma resenha, eu nunca li uma monografia, um texto realmente, um artigo científico que seja mais teórico, porque eu tenho que trazer lá da minha base, da escolarização básica, pelo menos um bom contato com os textos. Isso é um conhecimento textual e o conhecimento de mundo, que são todos os conhecimentos que eu vou armazenando na minha memória por outras leituras, pelos estudos que faço, pela minha formação na escolarização básica, depois na graduação, depois na pós-graduação, e também pelas vivências que eu tenho, né? As experiências vividas, elas trazem muitos conhecimentos. Então, se eu tenho uma vida familiar, numa região diferente, tudo isso eu vou trazer para o momento da leitura. Eu vou colocar, então, um texto, né, para uma piada, para a gente ver um pouquinho como funcionam os conhecimentos, né? Então, a piada é: por que Perón não teve filhos? Porque sua mulher evita. A piada é infame.
mas é um bom exemplo para a gente pensar como que eu vou atribuir sentidos a esse texto. Então, eu preciso do meu conhecimento linguístico, né? Não muito, porque tudo bem, aqui eu não tenho muitos trabalhos, nem palavras muito difíceis, mas eu preciso conhecer a língua. Agora, principalmente, eu preciso de um conhecimento textual, eu preciso saber que isso é uma piada, né? Eu preciso saber que a piada é um gênero que é voltado para o humor, para fazer graça, né? Porque senão também não sei por que essas duas frases aí juntas, o que isso quer dizer, né? E eu preciso ter um conhecimento de mundo. Eu preciso saber quem é Perón e quem é Evita. Eu preciso saber que Perón foi um presidente da Argentina, que marcou a Argentina de uma maneira, de uma época muito importante. Preciso saber que ele foi casado com Evita, que Evita foi uma mulher que marcou, ela é um símbolo das mulheres argentinas, né? Eu preciso saber essa história para eu poder fazer essa relação, não teve filhos e Evita, e fazer a relação do Evita com evitar filhos, de não conceber filhos. Então, veja, eu tenho que trabalhar com todos os níveis dos meus conhecimentos para atribuir sentidos. E isso pensando numa piada bem simples, talvez até muito infame. Mas pense o quanto eu preciso dos meus conhecimentos para fazer uma leitura que eu possa atribuir sentidos em textos teóricos, em outros gêneros de texto. Eu vou passar rapidinho por esse texto, que eu acho interessante, do Luiz Fernando Veríssimo. Anotem aí, depois vão atrás desse texto, porque ele é muito interessante. Mas é porque eu queria falar um pouquinho também dos conhecimentos prévios, para você poder ler o texto que chama Defenestração, que é do Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele vai usar essa palavra, defenestração, que a gente, no imaginário, você não conhece o que é essa palavra, você já pensa em milhões de coisas, e é disso que ele vai falar o tempo inteiro nessa crônica. Ele vai falar de palavras difíceis como falácia, hermeneuta, e aquilo que o nosso imaginário vai produzindo. Traquinagem, ele diz que traquinagem podia ser uma peça mecânica, né? Púmblio deveria ser o barulho que o copo faz ao cair na água, enfim, até ele chegar à defenestração, que ele vai dizer as coisas que ele imaginava sobre defenestração e que no final ele finalmente vai ao dicionário e aí ele vê que defenestração é ato de atirar alguém pela janela, porque vem de uma palavra francesa que chama defenestration. Enfim, é muito interessante ele mostrar como que a gente, né, fica trabalhando com os conhecimentos da gente, como às vezes a gente viaja com as palavras que a gente não atribui significados, e no final, como é importante, então, a gente ir ao dicionário, e eu acho que isso é uma coisa muito importante no meio acadêmico. Por quê? Porque no meio acadêmico, a leitura ela tem um objetivo claro, que é ler para produzir novos conhecimentos, ampliar e aprofundar conhecimentos, para fazer um trabalho, para estudar para uma prova. Então, eu tenho um objetivo, porque a leitura precisa ter um objetivo. Diferente da leitura literária, que a gente lê por prazer, que a gente lê por entretenimento, na academia, né, na vida acadêmica, a gente tem esses objetivos muito claros. Por isso que eu preciso usar todos esses conhecimentos para poder produzir novos conhecimentos. Então, vamos pensar um pouquinho que estratégias, né? Há estratégias, toda leitura, todo processo de leitura, você pode ter estratégias para melhorar a sua atribuição de sentidos, para você poder dizer, compreendi, atribuir sentido a esse texto, né? Então, quando você for ler um texto teórico, né, um artigo científico, um texto de um livro teórico, procure dar uma leitura geral no título, no autor, no gênero, na extensão do texto. A extensão do texto é importante para você calcular quanto tempo você vai levar para poder fazer aquela leitura. Não deixar para a véspera, por exemplo, um texto dificílimo de 30 páginas. Não vai dar certo essa leitura. Subtítulos, destaques gráficos. Então, a primeira leitura é essa, de tomar pé do texto. Depois, você vai fazer uma outra leitura em que você vai estar ligado ao tema. Então, você vai perceber que assunto é esse, que tema é esse que esse autor vai discorrer,
que tese ele defende, né? O que ele vai dizer sobre esse tema, o que ele vai defender sobre esse tema, e olhe muito bem a introdução e a conclusão do texto, porque elas trazem os aspectos principais. Em geral, elas são sínteses do texto, né? A conclusão, inclusive, traz uma reflexão normalmente. E depois você vai procurar observar as palavras-chave, as expressões de articulação, como é que ele liga as ideias, né? E as passagens significantes do texto. Então, são 3 leituras, pelo menos, de um mesmo texto, em que você vai estar focado em cada uma delas com um objetivo específico. Isso auxilia na leitura dos textos acadêmicos. Então, vamos ver agora, vamos falar também um pouquinho da questão da escrita, né? Aqui é a mesma coisa, a gente traz uma concepção de escrita da escola básica, que a escrita, primeiro que a gente depende só da questão linguística, né? Se eu aprender a gramática, eu vou aprender a escrever. Depois, a gente traz também que a escrita é uma técnica, é uma habilidade. Então, é algo que vai ser treinado, eu vou treinar e vou escrever, num passe de mágica. E não é bem assim, né? A concepção que a gente vai trazer de escrita é que ela é uma atividade humana, sociocultural historicamente marcada, inserida em práticas sociais, como uma possibilidade de reflexão e inserção no mundo. Ficou bem mais complexo, né? O processo da escrita. Então, vamos lá. Vamos trazer algumas considerações. Então, não é uma habilidade a ser treinada, né? Não adianta você treinar, não quer dizer que você vai se tornar um grande escritor ou que vai produzir textos em que as pessoas podem atribuir mais sentidos, mas é uma aquisição intelectual, né? Então, há um trabalho todo de reflexão, há um trabalho todo que é um processo longo, né? Ninguém está pronto, ninguém vai dizer agora eu escrevo, né? Então, é por isso que a gente vê a escrita como esse processo e como essa aquisição intelectual. Para escrever, é preciso construir referências, no sentido de reapresentar o mundo com base em nossos conhecimentos, crenças e julgamentos. Então, volta um pouquinho àquela história do Paulo Freire, da leitura do mundo. Aquilo que é criar referências, é reapresentar o mundo. Eu tenho que ler o mundo e na hora que eu vou escrever, eu reapresento esse mundo à minha maneira, né? Se a gente pensar na leitura literária, mas isso acontece para todas as escritas, se a gente pensar na escrita literária, né, o que os poetas, os escritores literários de ficção fazem? Eles reapresentam o mundo de outra forma. Mas quando a gente trabalha também com os conceitos teóricos, a gente também reapresenta o mundo a partir daquilo que a gente acredita, a partir daquilo que a gente sabe, né? Então, a escrita, ela tem sempre esse sentido de reapresentar o mundo. E ela depende das práticas sociais em que estamos envolvidos, dos nossos propósitos e do diálogo mais colaborativo ou não que estabelecemos com o outro. Então, também a escrita depende da esfera de atividade, depende do gênero, depende de qual é a sua intenção, o que você quer levar ao outro e como você quer estabelecer esse diálogo com o outro por meio da escrita. Porque a escrita, o uso da palavra sempre propõe o diálogo, lembra? Sempre tem o outro. E é uma atividade humana que tem como base a interação e sempre escrevemos para o outro. Então, vejam como são semelhantes as considerações para a leitura e para a escrita, não é? É como se fosse 2 faces da mesma moeda. Então, é muito importante a gente lembrar e perceber a escrita dentro da sua complexidade e não achar que é simplesmente uma técnica. Um procedimento essencial, né, para o texto, para a escrita, é a revisão. Nunca considere, jamais, que o seu texto está pronto numa primeira versão, né? A não ser Fernando Pessoa, talvez, Machado de Assis, eu acho que não, mas Fernando Pessoa acho que é um dos únicos que a gente sabe que os poemas saíam prontos, né? A gente não, a gente precisa daqueles 99% de transpiração, 1% de inspiração, 99% de transpiração. Isso quer dizer que a gente precisa voltar ao texto inúmeras vezes. Se a gente puder dar para alguém, né, ou pedir para alguém fazer uma leitura crítica sobre o meu texto, ainda melhor, porque o olhar do outro muitas vezes traz coisas que a gente não vê, né? Então, a revisão é essencial, porque você precisa ajustar o texto
a sua intenção, ver se você colocou claramente o seu propósito naquele texto e a compreensão do leitor. Então, você tem que ter sempre em mente que você está escrevendo para aquele leitor. E que leitor é aquele? Né? Como a gente falou, é um leitor que tem um determinado conhecimento, é um leigo, é um especialista na área, principalmente quando você estiver escrevendo monografias, artigos científicos, você precisa adequar, então, a sua escrita a esse leitor, né? Então, desenvolver sempre essa rotina de escrever, reler, revisar e escrever. Então, isso é um ciclo que você tem que fazer várias vezes, várias vezes. Bom, e para a gente terminar assim, né? Está quase terminando, falar um pouquinho dessas. Juntando todas essas coisas que a gente disse até agora, teoricamente, eu trago essa fala do Bartolomeu Campos Queiroz, que é um grande escritor também, às vezes esquecido, escritor brasileiro. Texto e leitor ultrapassam a solidão individual para se enlaçarem pelas interações. Então, veja, ele fala em interação, né? Ler é somar-se ao mundo, é iluminar-se com a claridade do já decifrado. Escrever é dividir-se. Cada palavra descortina um horizonte, cada frase anuncia outra estação. E os olhos, tomando as rédeas, abrem caminhos, entre linhas, para as viagens do pensamento. Então, de uma forma poética, o Bartolomeu ele traz o que a gente falou aqui, né? O leitor, os interlocutores aí, a questão do pensamento, a questão de quanto o mundo e os nossos conhecimentos estão voltados, né? Precisam estar voltados para a produção da leitura e da escrita. Bem, eu deixo aqui, como eu sempre falo, a questão do material complementar para que você possa ampliar os seus conhecimentos e aprofundar, né? Então, lá no material complementar tem um vídeo da Délia Lerner, que também é uma grande estudiosa da questão da leitura, e ela vai falar sobre a compreensão leitora. Conferência, que é dessa escritora nigeriana, Chimamanda Adichie, acho que é assim que fala, que é muito interessante, que é sobre os perigos da história única, e tem muito a ver com o que a gente falou aqui sobre leitura. E a gente tem também esse livro, que está na biblioteca virtual, que é o Práticas de Escrita para o Letramento no Ensino Superior, do Shirley Hartmann, Sebastião Santa Rosa, que é bem importante para vocês poderem ampliar e aprofundar aí os seus conhecimentos. Então é isso, não é? Espero que esse nosso breve encontro tenha ajudado você a aprender esses conceitos e até a próxima.